Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio. O meu sinal em Libras é esse, um T mostrando um sinal junto ao meu rosto. Eu sou um sujeito de estatura mediana, tenho a cor clara, utilizo barba. Nesse momento, utilizo uma camisa azul e calças jeans. Eu sou professor de matemática. Essa é a nossa aula de número 32. E a temática da aula de hoje, dando sequência ao estudo da geometria espacial, é falar sobre os corpos redondos. Na aula de número 31, começamos falando sobre geometria espacial a respeito dos poliedros, que nada mais são do que figuras espaciais, sólidos geométricos, com inúmeras faces. A caracterização que diferencia um poliedro de um corpo redondo é exatamente a ausência da possibilidade de definir o que vem uma face. Perceba que a gente começa falando sobre a figura pela própria denominação corpo redondo, ou seja, toda a sua estrutura ela vem a ser arredondada. De certa forma, no cotidiano, é muito comum que você tenha domínio a respeito das figuras que a gente visualiza. Talvez a gente ainda não tenha a possibilidade de denominá-las, de dar nomes a elas dentro do contexto matemático, mas visualizá-las é muito comum. Vamos começar? No primeiro slide que a gente tem, apresentam-se 3 símbolos do nosso cotidiano, certamente muito, mas muito fáceis de ver. Temos, por exemplo, uma lata de ervilhas, temos um sorvete muito conhecido, por exemplo, e temos uma bola de futebol. Então, são 3 figuras aqui. Se você percebe, a lata de ervilha, ela tem um determinado formato. Lembre-se que ao tocar uma lata de ervilha, a gente percebe que o seu corpo ele é arredondado. No cone de sorvete, no sorvete, você percebe que a base do sorvete ela é arredondada e vai afunilando. De fato, lembra muito um funil. E uma bola, nós nem temos como definir a ideia de uma bola sem que nós peguemos a bola e observemos que ela realmente tem todo um formato arredondado. Essas figuras fazem parte da classificação do que nós chamamos de formas arredondadas, ou são sólidos geométricos chamados de corpos redondos, exatamente por sua estrutura, pelo seu corpo ser arredondado. Ao avançarmos, a gente vai perceber que cada um deles pode receber uma classificação. Veja, a lata de ervilha, como a lata de várias comidas em conserva, que é muito comum que nós vejamos em prateleiras de supermercado, ela tem um formato que nós chamamos de formato cilíndrico. Latas de ervilha, latas de leite, tudo seguindo mais ou menos a mesma notação. Quando eu avanço, percebo, por exemplo, o sorvete. Observe que no sorvete, que é a próxima figura que se apresenta, a gente vai seguir em frente para o slide e vai conseguir notar que quando eu olho para um sorvete, as casquinhas de sorvete elas têm um formato denominado formato cônico, ou que nós chamamos de cone. Apresenta-se logo abaixo, por exemplo, a figura de um cone. Então, um cone nada mais é do que uma figura afunilada, que se assemelha a um funil. Então, temos 2 notações. Eu vou pedir uma gentileza para retornar ao slide anterior, só para a gente ter uma noção espacial um pouco mais clara. Então, quando eu falo do formato cilíndrico, nós percebemos que a figura ela mantém-se padrão desde sua base até o seu topo. Ou seja, ela permanece com o seu formato arredondado desde a parte de baixo até a parte de cima. Uma dica bacana, imagine várias moedas de mesmo valor posicionadas uma sobre a outra. Você vai ter, portanto, um corpo arredondado, onde toda a sua forma é definida pelo contorno das moedas. Quando nós avançarmos, isso não aconteceria quando nós falássemos a respeito da casquinha de sorvete, haja vista que seu formato é cônico, ele sai fechando. De certa forma, lembra bastante um triângulo. De certa forma, cuidado com as denominações. Vamos avançar. Por fim, a figura talvez mais importante e mais bonita da geometria espacial é a figura esférica. A bola, como são bolas de futebol, de basquetebol, bolas de voleibol, bolas de tênis, obviamente, não bolas de rugby, também não são bolas de futebol americano, porque o formato é um pouquinho diferente. Vou inclusive adicionar essa informação para vocês já já. As bolas de futebol têm formato
esférico. Olha a figura esférica que se apresenta aí. É muito comum que as pessoas chamem de redondo, mas a ideia, a denominação matemática prioritária é que a figura ela é uma figura esférica. Então, o formato que nós temos é o formato de uma esfera. É um formato um pouco mais bonito nesse contexto, sem a possibilidade de se definir uma base específica, já vista que a esfera ela é toda regular em todos os sentidos. Avançando, a gente tem a possibilidade de visualizar um pequeno esquema a respeito do nosso estudo de hoje. No slide do trabalho da aula de número 31, nós trouxemos exatamente essas mesmas informações. A ideia das formas arredondadas agora vai utilizar o mesmo contexto dos poliedros, porque a geometria espacial vai fazer com que a gente estude os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são objetos tridimensionais, definidos no espaço. Veja só, a lata é um ente físico. Você consegue pegar uma lata como aquela de ervilha, um cone de sorvete, do mesmo jeito, uma bola de futebol, do mesmo jeito. Então, esses elementos são sólidos geométricos. Só que a sua subclassificação muda. Eles já não mais são classificados como poliédricos, não são mais poliedros, porque eles são classificados agora, portanto, como formas arredondadas ou corpos redondos. Avançando. Nessa ideia, o esqueminha que traz as informações diz o seguinte: no estudo dos sólidos geométricos, que é subdividido entre poliedros e corpos redondos, sendo os poliedros prismas e pirâmides, olha as imagens, e os corpos redondos, cilindros, esferas e cones. Se eu tentar seguir a mesma ordem que se apresenta aí, cilindro, depois cone, depois esfera, que é inclusive a mesma ordem que foi apresentada a respeito dos elementos que nós já conhecemos. Só que a nossa visão agora vai ser falar sobre essas formas arredondadas. Uma dica bacana? Olha só. É muito legal a gente ter domínio das definições matemáticas. Falar de matemática a respeito de um poliedro e falar de matemática a respeito de uma forma arredondada ou de um corpo redondo é trabalhar com duas vertentes, por mais que elas tenham saído de um ponto em comum. Todas são sólidos, geométricos, mas cada um com sua característica. As formas arredondadas, sua característica básica é que elas não podem ser classificadas por ter faces, arestas, vértices, e isso tudo muda a maneira de interpretar. Vamos voltar? Ao avançarmos, a gente percebe, portanto, no slide que se apresenta agora, que essa ideia dos sólidos geométricos, no campo de estudo dos corpos redondos, vai fazer com que eu veja exclusivamente três: cilindros, cones e esferas. Veja que não são três grupos, mas são três elementos especificamente. Vamos falar a respeito deles? Quando a gente avança, portanto, a gente percebe que ao visualizar esses elementos, o cilindro, o cone e a esfera, a gente tem essa classificação desses sólidos geométricos pertencentes ao conjunto dos corpos redondos. Essa ideia principal, que a gente já visualiza aí nessa definição, pode colocar. A definição é que as suas superfícies, dá mais um toque, por gentileza. Nos corpos redondos, suas superfícies são curvas. Como assim, Tiago? Perceba que ao tocar uma esfera, a gente percebe que ela vem curvando o tempo todo. Uma bola, a gente percebe que ao tocar uma lata, tal qual uma lata de ervilha, como foi um exemplo, ela é curva o tempo todo. Então é a característica mais importante. Esse é o motivo pelo qual nós não temos vértices, arestas e faces. Haja vista que a aresta é mais ou menos como se eu subdividisse um plano de outro. Já as superfícies curvas não têm essa possibilidade. Avançando, portanto, eu tenho a classificação dos cilindros. O nosso trabalho aqui vai ser todo dedicado ao estudo dos cilindros, que são as figuras fundamentais. Bom, o que é que vem a ser um cilindro? Um cilindro circular, ou simplesmente cilindro, é um corpo redondo com duas bases circulares, ou seja, dois círculos, um na base e um no topo, na ponta, na tampa dele, que são paralelas e iguais. Então, lembre-se que para ser um cilindro, eu tenho dois círculos necessariamente iguais. O cilindro se caracteriza por ser um sólido alongado, ou seja, o seu corpo inteiro vai mantendo sempre o mesmo formato.
De maneira mais básica, eu vou voltar a um exemplo ao qual eu me referi logo no início. Imagine várias moedas sobrepostas uma à outra para fazer com que nós visualizemos o cilindro apresentado. Esse diâmetro, ele sempre será mantido, sempre será o mesmo ao longo de todo o comprimento. Você percebe dois cilindros. Um deles, você percebe uma leve inclinação. Ao falarmos lá a respeito dos prismas, nós notamos que existiam prismas que se classificavam como retos e oblíquos. A mesma caracterização se dá ao falarmos a respeito de um cilindro. Se essa ideia de linha lateral, e olha só a representação que eu dei, a ideia de linha lateral for inclinada em relação à base, nós temos um cilindro oblíquo. Se montar um ângulo de 90 graus, é um cilindro reto. Avançando, essa ideia de cilindro vai fazer com que eu fale sobre seus elementos. Observe, o cilindro tem os raios das bases. Toca aí. Tiago, o que é que vem a ser os raios das bases? Se as bases são circulares, eu tenho, portanto, os dois círculos que apresentam, obviamente, seus diâmetros e seus raios. Raios são elementos dos círculos e das circunferências, nós vimos nas aulas de geometria plana. Então, raios das bases, nós temos o eixo central. O que é que vem a ser o eixo central? Essa linha que liga o círculo, ou centro do círculo superior, ao centro do círculo inferior. Por fim, as geratrizes. Esse nome é um nome um pouquinho diferente, mas o nome geratriz, ele tem um significado importantíssimo para o estudo dos cilindros. O que é que vem a ser a geratriz? Em alguns casos, a geratriz define a altura do cilindro, porque a geratriz é um elemento que é apenas uma noção. Jamais vai se conseguir pegar numa geratriz, porque a geratriz é a ideia da linha que margeia a lateral de um cilindro. Haja visto que quando você olha um cilindro de frente, a ideia que você tem é a imagem retangular. Então, esse conceito das linhas que limitam esse retângulo, nós chamamos de geratrizes. Mas como um cilindro ele pode ser rotacionado, as geratrizes nunca se manterão nas posições originais, digamos assim. Uma dica bacana, pode avançar, é que quando nós falamos com geratrizes, existem casos em que as geratrizes coincidem com as alturas. Mas isso só é quando o tipo de cilindro é chamado cilindro reto. Avança. Nessa representação, eu vejo exatamente sobre isso. Falar sobre a geratriz é fundamental. Eu tenho dois exemplos, um cilindro reto e um cilindro oblíquo. Nos dois cilindros, perceba várias linhas que ligam o círculo superior ao círculo inferior, ou as bordas, as circunferências superiores às inferiores. Cada uma dessas linhas nós chamamos geratrizes. As geratrizes de um cilindro reto, elas equivalem à altura. De um cilindro oblíquo, inclinado, não. Tanto que geratrizes do cilindro são segmentos de reta paralelos ao eixo central e de comprimento igual ao eixo central, cujas extremidades, quer dizer, o início desse segmento e o final do segmento, são pontos das circunferências das bases. Então, imagine, portanto, que é mais ou menos como se você tivesse uma lata dessa de ervilha, eu vou voltar para o exemplo, e você pudesse pegar uma caneta e uma régua e ligar, por exemplo, várias linhas que ligam o topo da lata até a base da lata por sua lateral. Cada linha dessa seria equivalente a uma geratriz. Avança. Nesse entendimento, é exatamente esse contexto de cilindro que faz com que a gente avance e entenda com um pouco mais de clareza. Um cilindro é reto, ou cilindro circular reto, e um cilindro é oblíquo, ou seja, cilindro circular oblíquo. Veja que a palavra circular, ela pode ser omitida da informação ou ela pode ser mantida. Cilindro circular reto ou simplesmente cilindro reto, cilindro circular oblíquo ou simplesmente cilindro oblíquo. O que é que tem a definição de cilindro reto? Em um cilindro reto, a geratriz ela coincide com a altura, até porque a ideia de cilindro reto é que as suas geratrizes montam um ângulo de 90 graus. Oblíquos, nós não temos o ângulo de 90 graus montado. Em um cilindro oblíquo, a geratriz ela não coincide com a altura do cilindro. Avançando, portanto, a gente segue para falar sobre a planificação de um cilindro. Bom, olha uma dica legal. Sempre que for falado sobre planificar uma figura espacial,
Tenha em mente que você vai desmontar a figura e representar ela através de vários polígonos. Volta para a imagem. O que é que vem a ser a planificação de um cilindro? Mais ou menos como se eu pudesse desmontar o cilindro. Desmontando o cilindro, uma característica é vital. Nós temos a tampa e a base, círculos idênticos. Você percebe que a figura apresenta dois círculos exatamente iguais, um acima e um abaixo dessa faixa retangular. Essa faixa retangular seria o equivalente a todo o corpo, ou toda a linha lateral, ou todo o corpo lateral do meu cilindro. Quando eu desmonto um cilindro, quando eu o planifico, quando eu desmonto, eu tenho dois círculos e um retângulo. Eu tenho que as bases são círculos de mesma área e esse retângulo, que é a minha superfície lateral, ele também, dependendo do cilindro, porque se o cilindro for oblíquo, eu vou passar a ter um paralelogramo. Como um retângulo também é um paralelogramo, a definição: a superfície lateral é um paralelogramo de comprimento igual ao comprimento da circunferência. Tiago, eu não consegui compreender essa ideia. Pense bem, se o cilindro ele é formado quando nós fechamos essa superfície lateral em torno da base circular, todo o comprimento do cilindro ele tem a medida equivalente ao comprimento da circunferência das bases. Vamos avançar? Para essa ideia ficar um pouco mais fácil de entender, ao passo em que a gente fala sobre a área que nós chamamos de área total do cilindro, seria simplesmente somar as áreas das duas bases e de toda a superfície lateral, ou seja, as áreas dos dois círculos mais a área do retângulo lateral. Como são círculos de mesmo raio, eu tenho, portanto, os raios idênticos, as áreas das bases se apresentam aí, por exemplo, como a área do círculo, πr ao quadrado. Está percebendo que o comprimento de toda a superfície lateral é 2πr, porque ele é coincidente ao comprimento do círculo. Lembre-se que essa superfície lateral ela envolverá perfeitamente os círculos das bases. Por isso, todo o seu corpo tem comprimento equivalente ao comprimento do círculo ao qual ele envolve. Seguindo em frente, quando falarmos sobre essas áreas, eu preciso entender as figuras faladas. A base inferior e a base superior, ou seja, a base de baixo e a tampa que está acima, base inferior e superior, são simplesmente círculos. A área de um círculo, π vezes r, elevado ao quadrado. Nas áreas no cálculo de geometria plana foi apresentada essa ideia. Na área lateral já seria a área de um retângulo, 2πr, vezes h. Calcular a área total de um cilindro é somar as áreas das bases com a área lateral. Portanto, 2πrh mais 2πr ao quadrado. Uma dica fundamental. Veja que é muito comum, ao ler e ver em algum livro ou até na internet, a representação da área total de um cilindro utilizando uma notação assim, 2πr, que multiplica r mais h. Isso aí utilizou-se o princípio fator comum em evidência. Haja vista que se você voltar para a imagem da figura, você percebe que a primeira parcela tem o 2πrh e a segunda 2πr ao quadrado, sendo que esses r são os mesmos valores que equivalem aos raios. Só que aqui eu deixei apenas a representação mais básica para ficar mais simples. Vamos voltar, porque calcular a área total de um cilindro é a soma das áreas das bases mais a área lateral. Os dois círculos, πr ao quadrado para cada um, quando eu somo 2πr ao quadrado, e a faixa lateral, corpo lateral, superfície lateral, 2πr vezes h, haja vista que ele é um retângulo. Vamos seguir em frente. A representação aqui é importante que você compreenda. Se nós formos falar a respeito de volume, tal qual falamos a respeito de um prisma, tal qual falamos a respeito do contexto de um prisma, se a figura se mantém regular, idêntica, desde a base, desde a sua base lá embaixo, e o seu corpo inteiro até chegar no seu topo, se permaneceu igual, seu volume é o cálculo da área da base multiplicado por sua altura. Veja que eu tenho as duas referências, tanto para o cilindro apresentado como cilindro reto, ou o cilindro apresentado como cilindro oblíquo. Essa representação ela vale para ambos, e aí é importante que todo sólido que se mantém padrão, ou seja, regular, igual, equivalente, desde sua base até o seu topo,
tem o volume calculado através do produto da área da base pela altura. Tem uma denominação, a gente vai avançar aqui, importante de falar, se você notar bem, ó, a área da base multiplicado pela altura vai fazer você encontrar o seu volume. Como nós temos um cilindro, a área da base vai ser a área de um círculo. Dependendo do cilindro, é importante, quando o cilindro é reto, a sua altura seria equivalente, nada mais, nada menos do que a sua própria geratriz. Avança. Pode avançar. Quando o cilindro é oblíquo, lembre que não será a sua geratriz, será simplesmente a distância da base superior até a base inferior. Portanto, o volume de um cilindro, πr ao quadrado, a área da base, a área do círculo, multiplicado por h, que é a representação de sua altura. Nunca esqueça isso, essa fórmula é fundamental para volume do cilindro e você vai usar em inúmeras provas, inclusive no ensino médio mais à frente. Pode avançar. Existia um matemático chamado Bonaventura Cavalieri. Ele notou que o volume de uma pilha de moedas, como esse exemplo, por mais que a pilha de moedas fosse afastada de lado de outro, se você lembrar lá no início, eu dei algumas representações utilizando esse princípio, se você colocar as moedas uma sobre a outra, o volume continua idêntico. Esse princípio é o que faz com que eu entenda que é por isso que tanto o volume de um cilindro reto quanto o cilindro oblíquo terão o mesmo cálculo. Por quê? Porque o volume de uma pilha de moedas, como esse exemplo aí, ela equivale à soma dos volumes de cada uma das moedas. Então o conceito é basicamente o mesmo. É como se eu pudesse fatiar em vários pequenos cilindros. Se eu colocasse eles retos, um sobre o outro perfeitamente, o volume iria ser a área da base multiplicado pela altura. Então não te preocupes, essa ideia vai ficar sempre seguindo esse padrão. Vamos seguir em frente? Existe um princípio chamado cilindro de revolução. Olha só, a palavra revolução, uma dica bacana, a palavra revolução para o contexto matemático, ela vem da ideia de você rotacionar em torno do seu próprio eixo. Uma dica legal é fazer o seguinte, pega, por exemplo, um palito de churrasco mais alongado, cola nesse palito uma folha de papel, sem que ela esteja amassada, e deixe ela no formato retangular. Gire esse palito e a visão vai trazer que quanto mais rápido você gira, a visão que você tem é a visão da existência de um cilindro. Isso é chamado cilindro de revolução. Foi feito ou foi obtido através de uma rotação em torno de um dos lados do retângulo. Vamos voltar? Essa ideia fica bem fácil para a gente poder entender a definição quando eu tenho que ao rotacionarmos um retângulo completamente por um dos seus lados, nós obtemos um cilindro. Importante que a gente tem três formas arredondadas importantes, três sólidos geométricos dos corpos redondos. Se você fizer isso com um triângulo, você vai conseguir ver um cone. Se fizer isso com um semicírculo, vai ver uma esfera e é importante notar essa relação. Pode avançar? Na geometria espacial, quando a gente trabalha para cálculo de áreas e volumes, utilizamos essas fórmulas e elas facilitam muito o nosso dia a dia. Olha só o exemplo aqui. A empresa de construção Construir Melhor, ela resolveu fabricar a caixa d'água do condomínio novo. As dimensões apresentadas estão dispostas na figura. Eu estou olhando a figura e ela é um cilindro de raio 2 metros e a altura 10 metros. Então tem aqui as informações a respeito da figura. A informação diz assim, utilizando π igual a 3, aí você vai lembrar, o π que já foi falado aqui como um número irracional, para cálculos matemáticos, em algumas situações ele é arredondado. Esse é o fato pelo qual utilizamos π igual a 3 em algumas situações para facilitar o nosso cálculo. É mais comum π ser usado como 3,14, mas em algumas situações o π igual a 3 é utilizado sim. Estou pedindo para calcular o volume da caixa d'água. Ora, como o volume é o volume de um cilindro, e o cilindro se calcula π vezes r ao quadrado, a área da base, a base é um círculo, por isso πr ao quadrado, multiplicado pela altura, eu vou substituir todos os valores. O π igual a 3, a medida do raio, nesse caso, vale 2, e a sua altura vale 10. Veja que as substituições estão impecavelmente uma abaixo da outra. Não esqueça, o primeiro cálculo a se fazer é o cálculo das potências. Lembre da primazia, da ordem do cálculo. 2 ao quadrado vai dar 4, foi o primeiro resultado que nós obtivemos. Portanto, volume 3 vezes 4 vezes 10.
Nesse caso, como é uma multiplicação, a ordem ela é desimportante, eu posso usar qualquer sequência, haja vista que a ordem dos fatores não altera o produto. Segue em frente e eu vejo 3 vezes 4 vezes 10, o resultado que a gente encontra, 120. Não esqueça. Observe que nós temos as medidas que foram apresentadas na unidade metro. O resultado final em metro cúbico ou metro elevado a 3. Dica legal. Ao falarmos sobre área, a representação do expoente da unidade medida é o expoente 2, porque é o expoente quadrado que se refere a duas dimensões. Nos volumes, o expoente é o 3, é o expoente cúbico, que equivale a 3 dimensões. Eu vou deixar aqui uma dica bacana, procure saber sobre a relação metro cúbico e litros. É uma relação importante e fundamental para resolver várias temáticas. Se você tem alguma ideia ou vontade de seguir na área de engenharias, por exemplo, ter esse conhecimento é importantíssimo. 1 metro cúbico, que é um espaço que tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, é um espaço suficientemente grande para comportar 1.000 litros. Então, é uma relação direta e fundamental para algumas notações matemáticas e cálculos facilitadores. Vamos seguir em frente. A gente visualizou, portanto, que o volume que nós procuramos está aí, 120 metros cúbicos. Avançando, portanto, mais uma situação, e a situação que se apresenta agora diz o seguinte: Ana, ela adora presentear as amigas e sempre embala os presentes na medida correta. Lembre que embalar o presente é envolver os presentes, ok, pessoal? Colocar uma faixa no presente ou colocar uma ornamentação no presente. Dessa vez, ela deseja calcular a área total da embalagem cilíndrica do presente e cortar os papéis perfeitamente. Ajude-a calculando a área total do cilindro dado. Olha a informação lá embaixo, utilize o π como 3. Lembra que nós falamos sobre planificação do cilindro? Ao falarmos a respeito dessa planificação, quer dizer, eu vou desmontar o cilindro para ver como é que ficariam as figuras planas que o representam. Aí eu tenho duas bases circulares de 10 centímetros de raio e a altura igual a 50 centímetros. Vamos seguir em frente no slide seguinte, a gente vai pegar essa figura e desmontá-la. Se eu pegar essa figura e desmontá-la, eu vou passar a ter dois círculos de raio 10 centímetros e vou passar a ter um retângulo em que o comprimento desse retângulo equivale ao comprimento do círculo da base, pois ele irá envolver a base. A altura desse retângulo, logicamente, equivale à altura do cilindro dado, por isso 50 centímetros aí. Segue em frente, eu tenho, portanto, a possibilidade de ver a área da base superior, que é um círculo, πr ao quadrado, e da base inferior, outro círculo, πr ao quadrado, e a área que vai aparecer agora, que é a área da superfície lateral, 2πr, que é o comprimento desse retângulo, multiplicado por h, que é toda a medida equivalente à altura do cilindro, que é a mesma altura do retângulo apresentado na superfície lateral. Bom, vamos substituir os valores, que matemática se faz calculando. Quando eu substituo os valores, olha o que é que vai acontecer aqui. πr ao quadrado, se a situação pediu para usar o π igual a 3 e o raio vale 10, 3 vezes 10 ao quadrado, tanto na área superior quanto na área inferior. Para o cálculo da área da superfície lateral, 2 vezes π vezes r, que é o raio da base, vezes h, que é a altura. Ao substituir π por 3, a medida do raio é 10, a medida da altura é 50 em centímetros tudo. Não esqueça. Vamos calcular isso aqui. Em seguida, a gente vai conseguir perceber os resultados no slide posterior. Pode avançar. As medidas foram dadas e eu tenho as áreas das bases, 3 vezes 10 ao quadrado, e a área da superfície lateral, 2 vezes 3 vezes 10 vezes 50. Pode avançar. A gente vai encontrar 300 centímetros quadrados na base superior e na inferior e 3.000 centímetros quadrados na superfície lateral. Ao somar, eu tenho, portanto, o resultado final, 3.600 centímetros quadrados de área total. Um alerta importante. Professor, você falou que quando a gente trabalha com figuras espaciais, a unidade ela é cúbica. Como é que você colocou unidade quadrada? É porque por mais que ele esteja trabalhando com uma figura espacial,
O resultado que eu busquei é o resultado do cálculo de uma área. Por isso que nós planificamos. A área é a unidade bidimensional, é a unidade quadrada. Eu vou encerrando aqui, deixo para vocês a mensagem que diz que toda caminhada começa no primeiro passo. Tchau, tchau. Até a próxima.